Patriani oferece 2 prédios inovadores para você morar ou investir em Santo André: o Mirai Campestre e o Sirius Vila Bastos. Apartamentos amplos de 79 a 117 metros, com 2 ou 3 suítes, 2 vagas grandes de garagem e até casa de campo com churrasqueira e piscina privativas. 2 lançamentos modernos para morar ou investir em 2 dos melhores bairros de Santo André, Campestre e Vila Bastos. Saiba mais em construtorapatriani.com.br. Olá, São Caetano e região do ABC. Vem aí o Festival Gastronômico de São Caetano do Sul, de 3 a 10 de outubro. Participam restaurantes, bares, hamburguerias, cafeterias e pizzarias, com um cardápio exclusivo para você. Prestigie a gastronomia de nossa cidade e se surpreenda. Um evento com a organização da Associação Comercial e Industrial de São Caetano. Muito bem, amigos telespectadores, amigas telespectadoras, caros internautas que nos acompanham pelas redes sociais, e hoje eu tenho a grata e tripla satisfação ao conversar com essa grande amiga, jornalista com J maiúsculo, com caixa alta, que nem a gente diz nas redações, Simone Duarte, direto de Lisboa, em Portugal. Simone, muito obrigado por arrumar um tempinho aí para me atender nessa correria maluca que a gente vive. Obrigada a você, Joaquim. É um prazer estar aqui com você, com seus ouvintes e telespectadores. Maravilha. Espectadores. Quem nos acompanha e sabe da minha paixão pelo vinho, viu no ano passado a entrevista que eu fiz com a Simone na 7ª edição do Vinho de Portugal. Pois é, já se passaram 12 meses aí, estamos na 8ª edição. E eu vou tentar fazer uma mescla aqui, porque são 2 assuntos que me fascinam, a literatura e o vinho. Aliás, vinho e livro andam sempre juntos, né? E a Simone acaba de lançar, faz um pouquinho de tempo já, um livro sobre o 11 de setembro, aquele fatídico 11 de setembro de 2001, já faz 20 anos, e ela lançou um livro espetacular, que é O Vento Mudou de Direção. E, ao mesmo tempo, fazendo a curadoria dessa 8ª edição do Vinho de Portugal, que a cada edição ela melhora, né? A cada edição tem algo novo para a gente. Tem muita gente boa que vai participar de bate-papo, tem sommelier, tem gente fã. Ela vai contar tudo. Simone, como é que você consegue fazer tudo isso ao mesmo tempo? Não sei. Isso é uma pergunta que eu não consigo responder. Mas vê que é porque os projetos são bons demais, aí a gente dá um jeito de fazer. Legal. Mas você quer que eu comece pelo livro ou vamos começar pelo vinho? Fica à tua disposição. O que você acha melhor? Então, vamos começar pelo vinho, né? Pelo que vinho. A gente está chegando à 8ª edição. Essa edição é um pouquinho diferente, né? É a 2ª edição que a gente faz virtual. Mas o que tem de diferente nessa edição? Primeiro que são 2 fins de semana, 16 e 17 de outubro e 23 e 24. E a segunda grande novidade, digamos que é a primeira grande novidade, é que nós vamos ter os que a gente está chamando de talk shows com 10 personalidades brasileiras conversando com enólogos e produtores portugueses. E quem são essas personalidades? São desde chefes, atores, jornalistas, gente que ama Portugal e os vinhos portugueses ou os vinhos portugueses. Então, estou falando de gente como o chefe Claude Poirot, como o Jefferson Rueda, né, que acaba de ganhar o 17º lugar nos 50 Best Restaurants, né? Da Casa do Porco, saiu aqui de agora. São Paulo, para quem não identifica. Exatamente. Vai estar o Jefferson, o Claude, o Emanuel Bassolet, aí do Hotel Unique, aqui de São Paulo, aí de São Paulo também. Verdade. O Marcelo Correia Bastos, também aí de São Paulo. A Bela Mazzano, vamos ter a Monique Alfradique, que é a atriz, né, e apresentadora do Mestre do Sabor. Vamos ter a Mel Francoviac, o Marcos Uchoa, o jornalista, que foi correspondente internacional. Deixa eu ver se eu não estou... o Tiago Rodrigues, que é um grande ator também, agora tem um bar de vinhos aqui em Lisboa, o Jobim, e que faz também novelas aqui, um ator brasileiro que está fazendo novelas em Portugal. Ou seja, a gente tem um time muito bacana. E a Cecília Aldaz também, né? A Cecília Aldaz também, a sommelier do ouro, né?
Fantástico. Então, a gente está aqui com um time muito bacana. A maior parte deles vem para Lisboa a partir dessa próxima semana. Então, no primeiro fim de semana, 16, 17, já vamos estar aqui com eles, né, com esse timaço. E o primeiro talk show é justamente com Claude Troisgros e com dois grandes nomes, quer dizer, talvez os mais conhecidos vinhos portugueses, não os vinhos, mas os enólogos que fazem esses vinhos, que é o enólogo do Piramanca e o enólogo do Barca Velha. Então, esse talk show abre o evento Luiz no sábado. Sotomayor, né, que é o Barca Velha. E Pedro Batista. E o Luiz Pedro Sotomayor, Batista. que é o Barca Velha, É. e o Pedro Batista vão estar com o Jorge Luque como moderador e o Claude Troisgros convidando. Só que a gente vai ter mais uma surpresa, quer dizer, uma surpresa que eu vou desfazer aqui, que é o chefe português José Avilés, que vai estar junto nesse primeiro talk show. Nossa. E o que uma pessoa que compra esse ingresso ganha, né? Você ganha o direito de assistir todos os 33 talk shows ao longo desses 2 fins de semana. E aí você escolhe comprando um só ingresso, dá para assistir todos, é isso? Comprando um só ingresso, você assiste todos. E ganha um que a gente chama gift box, com um vinho surpresa, com uma carta, com vários brindes. Então, vale muito a pena, né? Vale demais. Eu vou até falar para o pessoal aqui, porque no ano passado eu comprei esse gift box e o presente que eu ganhei era só um vinho, o Crasto, que é um vinho fantástico. Valia 3 vezes mais que o preço que eu paguei da inscrição. O meu amigo Gutenberg Guarabira, que é da dupla Sai Guarabira, aliás, o Sá está morando aí em Braga. Eu acho que em Braga? Ele está morando em Braga, ele faz lá e gosta muito de vinho. Vou até dar um toque para ele, porque com certeza ele vai querer acompanhar isso direto. E o Guarabira daqui também. O Guarabira também comprou um gift box no ano passado e veio um vinho fantástico para ele. Não, e a gente tem 25 produtores que não participaram no ano passado, que estão participando. Gente, por exemplo, como Reynolds Wine Growers, que só faz vinhos premiums, entendeu? E que tem a ver com a própria história do Alentejo, porque foram a família deles que trouxe para o Alentejo a uva do Alicante Boucher. A gente tem Cortes de Cima, que não tinha participado ano passado e participa. Temos a Quinta do Parau, que é uma quinta nova, imagina, uma quinta do alemão, que era o herdeiro daquelas malas muito famosas, a Rimona, né? Sim. Então, ele se apaixonou, ele vendeu as malas para Louis Vuitton, para o grupo Louis Vuitton, e apaixonado por vinho, fez um projeto muito, muito simpático e de luxo no Alentejo, Quinta do Parau, e há muitos outros que não participaram no passado e estão participando. Então, são 66 produtores no total, ao longo desses 33 talk shows. Então, a gente também tem as provas, que são 17 provas, e agora, nesse momento, acho que só existem ingressos para 2 provas, porque todas as outras já esgotaram com vinho, a pessoa também pode comprar sem vinho, mas é óbvio que tem mais graça com vinho. E aí você recebe todos os vinhos da prova, que podem ser de 3 a 5 vinhos, dependendo da prova. Que também o custo-benefício vale muito a pena, porque muitos desses vinhos nem existem no Brasil. Então você compra uma prova e recebe esses vinhos que você talvez nem conseguisse comprar aí no Brasil. Então vale também muito a pena, ou seja, são as 17 provas e os 33 talk shows ao longo de 2 fins de semana. E se comprar até o dia 10, você garante que chegam até o dia 16, né? Antes do início. Então, até o dia 10, também, que é domingo agora, dá para comprar? Domingo agora, chega... Não, dá para comprar e chega. Você pode continuar comprando, só que a gente não dá a certeza que chega antes do primeiro dia. Legal, mas também a gente vai continuar vendendo, até porque são 2 fins de semana. Então, a gente vai continuar vendendo, vale muito a pena. E neste ano também nós vamos ter a possibilidade de, além de acompanhar todos os bate-papos, tal, não sei o quê, ver aqueles vídeos que mostram as vinícolas. Exatamente. Que você fez no ano passado. Não, e fizemos esse ano de novo, né? Fomos de novo para a estrada e fizemos mais de 26 quintas. Então, 25, na realidade, e uma que, como mudou a administração, a gente fez de novo. Então, a gente tem mais desses 25 vídeos, mais não sei quantas, 6 fotografias por cada um. Então, esses vídeos aparecem durante a transmissão e, além disso, também tudo isso pode ser encontrado no www.vinhosdeportugal2021.com.br. É muito fácil. vinhosdeportugal2021.com.br. Ali você não só sabe todo mundo que está participando, pode comprar os ingressos, pode assistir os vídeos, mas também durante a transmissão a gente passa. Legal. Olha, é um verdadeiro MBA do vinho português. Quem faz isso pode se considerar terminado o negócio. Eu sou
autoridade em vinho português, porque vai conseguir conversar ou pelo menos ouvir as palestras das maiores feras. Só esse primeiro talk show que ela falou aí já vale a pena qualquer Não, e o investimento. segundo é o Jefferson Rueda com o Dirk Niport e com a Ana do Cortes de Cima, que está fazendo todo um trabalho de sustentabilidade, enfim, trocou as vinhas todas, os vinhedos. Então, também é muito interessante, porque os tópicos, as pessoas não vão ficar falando só de técnicas de vinho, né? Vão ficar falando, são papos mais democráticos, vão estar falando de histórias por trás dos vinhos, de viagens, enfim, vai ser um papo muito mais lúdico, que muito mais, digamos, democrático. Não precisa ser um grande entendido de vinho para entender o que eles estão falando. E o Jefinho também vai para Portugal ou ele vai fazer daqui? Não, vai para Portugal, vem para cá. Ele já está na Antuérpia e vem para cá de lá. Que maravilha. Você estava falando isso. Então, vão estar nesse fim de semana aqui o Claude, o Jefferson, a Monique, o Thiago Rodrigues. Nossa, só fera. Cecília Aldaz. E olha, eu estava falando do Jefinho, eu lembrei que eu tive a honra de participar, já faz acho que uns 3 ou 4 anos, de um jantar a 4 mãos que ele fez. Ele não tinha fundado a Casa do Porco ainda, junto com a Roberta Sudbrack, aqui em São Paulo. Uau! E assim, cozinhando na nossa frente ali, na cozinha. Uau. Era o restaurante. Fantástico. Imagina você participar de um menu degustação com essas 4 mãos fazendo... Feras. Feras. Então, e é barato, né? Quanto é que estão os valores? Começa com 80 e poucos reais, dependendo da... Não, você pode comprar um ingresso de R$100, né? R$100 você não compra nem um vinho no mercado, né? Se for um vinho razoável. Então, assim, por R$100 você recebe um vinho que você não vai encontrar tão fácil, os brindes todos, o acesso a essas 33 lives. E aqui eu vou dar agora um código, vocês têm 20% de desconto, que é o Globo 20. Se você colocar Globo 20, você tem 20% de desconto. Mas tem que correr lá para fazer. Independente de ser assinante do Globo ou não, porque eu já entrei lá para ver... Aqui eu estou dando estou facilitando a vida dos seus ouvintes aí, dos seus espectadores. Que ótimo. Eu, como sou assinante do Globo já há muitos anos, já vi lá que eu tinha esse direito, mas não sabia que você está abrindo para todo mundo, isso é legal. Estou abrindo aqui só para quem ouve você. Opa, que maravilha, que bom. Olha, realmente eu acho que muita gente vai participar, eu vou estar direto aí, como sempre, porque eu sou apaixonado pelo vinho, e acho que no assunto vinhos de Portugal a gente matou. Agora estou curioso para saber de toda essa andança tua aí, o lançamento do livro, teve lançamento no Brasil, como teve entrevistas fantásticas com o Pedro Bial, que eu achei espetacular. Vai ter uma com o Showa, agora dia 7, né? Que você o Showa ele vai participar de um lançamento aqui, depois também vamos ao Fólio, que é um festival, uma espécie de flip aqui de Portugal, que ele e o Ricardo Pereira, que não é o ator da Globo, mas é o diretor da Globo daqui, que foi um dos poucos jornalistas no mundo a entrevistar o Saddam Hussein. Então, vamos estar os 3 falando no Fólio no dia 14, às 18 horas daqui de Portugal, e é em Óbidos, né, o festival, que é essa espécie de flip, digamos, Paraty daqui. Mas eu acho que assim, o que é importante do livro, que é aí no Brasil, são 2 edições diferentes, a do Brasil e a de Portugal. A do Brasil o vento mudou de direção, o 11 de setembro que o mundo não viu. Assim, o que eu queria dizer sobre o livro, que eu acho que eu digo assim, a maior parte das vezes, o livro não é um livro de política internacional, o livro é um livro fácil de ler, até parece um romance, mas não é um romance no sentido que eu acompanho a vida de 7 pessoas que existem, tá? Dos países que foram mais atingidos pela guerra ao terror, que foi a resposta dos Estados Unidos ao 11 de setembro. E por que eu resolvi fazer esse livro? Porque o 11 de setembro eu estava em Nova York, eu trabalhava na TV Globo, eu era a coordenadora do escritório da TV Globo em Nova York, e fui eu que transmiti, fui eu que narrei os acontecimentos naquela manhã, junto com Carlos Nascimento, que estava no Brasil. Então, fui eu que disse que o Pentágono tinha sido atacado, que a primeira torre tinha caído. Então, durante 18 anos, eu não tive coragem de assistir essa transmissão, mas eu sabia que eu tinha que contar uma história. Mas a história que eu queria contar não era a história de bastidores, nem nada disso. Era uma história que ainda não tinha sido contada. Então, fui atrás de 7 pessoas cujas vidas foram completamente viradas pelo avesso por causa de 11 de setembro, mesmo que algumas delas nem tivessem essa noção. Quem são essas pessoas? São 2 protagonistas de cada país,
dos 3 países mais atingidos, que é o Afeganistão, que a gente está vendo o que está acontecendo agora, o Paquistão e o Iraque, né? Sendo que Afeganistão e Iraque foram atacados diretamente. E o 7º personagem, que é o jornalista que entrevistou Osama Bin Laden antes do 11 de setembro, que é de origem palestina, da Jordânia, de origem palestina, e que eu, por acaso, encontrei e que virou um personagem do livro, porque vai acontecer com ele algo espetacular, de trágico. Sim. E que eu não posso contar agora. Dá para dar spoiler, né? Que o Pedro Bial já contou, né? Ele vai ser sequestrado, vai ficar 1 ano e meio em poder de um grupo terrorista que decapita as pessoas, ele consegue sobreviver. Enfim, é um personagem incrível. Depois tem 2 personagens iraquianas também incríveis. Uma que o sonho é morar nos Estados Unidos e ela hoje mora na Síria, que foi um país mergulhado por outra guerra, quando ela fugiu do Iraque. E a outra personagem é uma poeta iraquiana que mora nos Estados Unidos, ou seja, uma vive o pesadelo americano e a outra quer viver o sonho americano. 2 afegãos que fugiram do Afeganistão, um ainda antes do 11 de setembro acontecer, fugindo do Talibã, e outra que já tinha fugido do Talibã e aí foge da ocupação americana. E no caso do Paquistão, que são os casos talvez mais extremos, que é um jovem que, na realidade, é a junção de 3 jovens que eu entrevistei, que aos 13 anos foram cooptados pelo Talibã e foram treinados pelo Talibã paquistanês para serem meninos-bomba. E um deles, que é o personagem principal, ele entra numa mesquita todo armadilhado para se explodir e desiste. E ele é o personagem principal do Paquistão. E na outra ponta extrema é o general que foi chamado. No dia em que eles atacaram, que os americanos e os britânicos começam a atacar o Afeganistão, ele é chamado pelo presidente do Paquistão para assumir o equivalente à CIA paquistanesa, que é o ISI, que seria a inteligência paquistanesa, e ele passa a estar no centro das operações para a captura do Osama Bin Laden. Sim. Então, eu acompanhei esses personagens ao longo dos últimos 2 anos e meio, entrevistei todos eles em vários momentos. A maior parte dessas vezes eu tive sorte, antes do Covid foi presencialmente, depois foi por telefone ou por videoconferência, e o resultado está nesse livro, que é um livro que não se esgota no 11 de setembro. Na realidade, o 11 de setembro é digamos, um ponto de partida, né, de início, mas que depois a vida deles, e até hoje, com isso que aconteceu no Afeganistão, ficou ainda mais atual. Porque a primeira vez, essas pessoas nunca foram ouvidas, né? A gente ouve o relato, a visão que a gente tem nos últimos 20 anos do que aconteceu é a visão americana, anglo-saxônica ou a visão inglesa, se você pegar todos os livros que existem sobre esse tema. Sim. E a gente ouve muito pouco falar das pessoas, né, da vida humana. Então, na realidade, o grande objetivo é criar empatia, né, para você não ver o outro como alguém estranho, um terrorista. Não é todo mundo que usa, né, as pessoas, porque elas usam hijab, que é um lenço, elas não são terroristas, e não é todo muçulmano que é terrorista, aliás, é uma minoria. Então, mostrar esse lado, essas pessoas, dar voz a essas pessoas. Eu que fui a voz do 11 de setembro, na realidade, a minha voz tem pouca importância aqui, a voz que é importante é delas. Com certeza. Espero que... Aí está sendo editado pela editora Fósforo, tem tido muito sucesso, então está em todas as livrarias, Amazon. O Vento Mudou de Direção, que tem a ver com algo que acontece, que eu conto logo no início do livro, que é algo que acontece comigo, essa frase, mas que encaixa bem, quem lê o livro vai entender. O Vento Mudou de Direção, o 11 de setembro, que o mundo não viu. E eu, em breve, eu espero estar aí em dezembro para falar pessoalmente sobre o livro, mas nesse momento eu tenho feito todos os lançamentos e apresentações aqui em Portugal, onde apesar, enfim, a gente saiu agora de um período de Covid, mas todo mundo tem uma taxa de vacinação muito grande, quase 85% da população, então as coisas já estão começando já pode abrir, já pode ter lançamentos, etc. E espero que isso possa fazer também em dezembro aí no Brasil. Então, em dezembro você está aqui. Vem para São Paulo também? Também. Vai ter pelo menos... o plano é haver um em São Paulo e um no Rio, pelo menos. Opa, então espero a gente poder cobrir isso aí pessoalmente, né? Até para a gente... Exatamente. Só se fala aí pelo Zoom. Olha, é porque eu não estou na minha casa, porque senão eu mostrava aqui o livro, mas não estou na minha casa, mas não é complicado. Você encontra aí e mostra aí para eles. Edita isso aí e mostra aí a capa do livro. Com certeza, com certeza. E logo no começo do papo, quando você falou que durante 18 anos você não conseguiu assistir àquela transmissão que você fez, né?
com o Carlos Nascimento ao vivo, lá assisti de novo e tal. Eu imagino, porque eu lembro, eu trabalhava nessa época no Diário do Grande ABC, eu era editor de política. E eu lembro de ter entrado na redação exatamente um pouco depois do primeiro avião atingir as Torres Gêmeas. E eu estava assistindo a transmissão do Nascimento. Você conhece bem as redações, aquela redação, aquela televisão no alto de uma coluna e tal, e tinha muito pouca gente, porque era cedo aqui ainda, né? Aí estava olhando assim, aí de repente eu vi um avião passar meio baixo. Eu falei, é lógico que bate na torre, né? Porque até então a gente achava que era um acidente, era o primeiro, né? Eu falei, é lógico que bate. Como ele passa abaixo? E de repente ele bate na torre. Uma transmissão foi ao vivo isso aí, né? E o Nascimento foi pego de surpresa, porque ele acho que olhou para o retorno e falou, olha, estamos reprisando o atentado. Ele fala todo isso. mundo achou isso, né? E eu comecei a gritar com a televisão, falando, não, Nascimento, é um segundo, isso não é acidente, é atentado, é outro avião. Aí sabe aquela história de jornalista querer ficar discutindo com a televisão? E eu imagino você lá, no momento daquilo tudo acontecendo. Aquilo foi muito... Na realidade, eu tinha me perguntado se eu tive medo. Eu não tive tempo de ter medo, porque eu estava meio autômata tendo que fazer. E, assim, falando no Nascimento, o Nascimento foi brilhante. Nossa. Se você imaginar que a gente ficou as primeiras 2 horas, ninguém tinha noção do que estava acontecendo. Ninguém nos Estados Unidos, em nenhum lugar. Nenhum, e a gente ficou ali ao vivo, em direto, sem parar, né? Sem saber o que estava acontecendo. Aquilo foi uma loucura. E eu acho que ele foi incrível. Não, com certeza. Porque era um momento que a gente não tinha noção, né? E também tem um capítulo do livro que é a transcrição dos principais momentos daquela... E hoje, quando você lê aquilo, né, hoje a gente sabe o que aconteceu. Naquele momento, ninguém sabia o que ia acontecer. Então, ler aquilo hoje tem uma dramaticidade, até porque eu acho que todo mundo volta aquele dia, porque cada um se lembra onde estava. É um daqueles acontecimentos aqui em Portugal. Isso acontece muito com 25 de abril. Todo mundo falava, onde é que você estava no 25 de abril? Nos Estados Unidos, isso acontece muito com onde é que você estava quando o presidente Kennedy foi assassinado. E agora tem essa versão mundial, que é onde é que você estava no 11 de setembro. Pelo menos para a gente que estava, enfim, tinha uma idade razoável e que entende o que estava acontecendo naquele momento, né? Mas o livro, a minha ideia era fazer o livro para quem também não viveu aquilo. Ou seja, para que uma criança... Não, mas que um jovem hoje que tem 20 anos, ou seja, que nasceu, né, no 11 de setembro, ou perto do 11 de setembro, consiga entender o que foi aquilo, ou pelo menos o outro lado do que foi aquilo. Correto. E os dilemas que continuam, né? Quando você fala do Afeganistão, por exemplo, a gente está vivendo aí de novo... O livro hoje ainda é mais atual do que há 2 meses, porque assim, o que aquelas pessoas falam é o que está acontecendo no Afeganistão hoje, entendeu? Não é muito diferente. E ver a perspectiva... E tudo que elas estão falando do que foi errado que os Estados Unidos fizeram, ou das consequências daquilo, a gente está vivendo hoje. É verdade. E quando você fala dessa sensação, eu tive aí em Nova York em 2017, dezembro, e subi. Fui lá ver as torres, né? E a sensação que você, quando você começa a subir ali, imaginar o que aconteceu, as pessoas que estavam naquele espaço onde você está agora, nesse momento, e começa a pensar, e você olha para tudo aquilo, a sensação é muito... Ao mesmo tempo, é de medo, e ao mesmo tempo também é de uma alegria, porque você conseguiu até recuperar um pouco disso para preservar a memória, que é o que você faz com o livro, né? Preserva a memória. Né? É de um lado que não é ouvido, né? Mas legal. Simone, eu ficaria aqui mais umas 2 horas batendo papo, ainda mais se tivesse um vinho para a gente ir tomando. Mas... Estou só de água aqui. Você conhece mais televisão do que eu, sabe que o tempo de televisão é implacável. Quero te agradecer muito. Se você tiver algo para falar, para acrescentar, fique à vontade aí para terminar. Não, só assim, assistam o evento, não deixem de ir no vinhosdeportugal2021.com.br, não tenham preconceito por ser um evento virtual, porque vocês podem chamar os seus amigos, se cada um comprar uma gift box, vocês vão ter 10 vinhos para poder curtir esses bate-papos. Se você quiser assistir sozinho ou só com a sua esposa ou só com o seu marido, também o façam, mas não tenham preconceito, porque essas conversas vão ser muito divertidas, e aquela coisa, você pode escolher o que você quer assistir, e se quiserem comprar o livro, comprem também. Não, tem que comprar o livro. Eu acho que é uma leitura... assim, a maior felicidade para mim é ver essas pessoas tendo suas vozes,
né, ouvidas. E quando eu tenho recebido ultimamente muitas pessoas que leram e que eu não conheço, que me mandam, poxa, obrigada por esse livro, porque eu estou conseguindo ler, né, testemunho de pessoas que eu nunca teria, né? E o livro, como eu disse, ele é escrito meio como um romance, então ele não é um livro de não ficção tradicional, em que aparecem as entrevistas, não. É bem diferente nesse sentido. E como tem gente como João Moreira Salles ou como Pedro Bial, que escrevem na quarta capa do livro, elogios que eu nunca imaginei que fosse ter. Até fico emocionada quando lembro o que eles escreveram, né? O João Moreira Salles, por exemplo, escreveu alguma coisa do gênero se o anjo da história voltasse nos tempos depois do 11 de setembro e fosse um repórter de mão cheia, esse seria o livro que ele escreveria. Ou Pedro Bial, que diz que esse livro é uma redenção e que é um prodígio ter escrito esse livro. Então, assim, eu fico super emocionada em ouvir esses testemunhos, né? Mas melhor do que ouvir esses testemunhos é mesmo ouvir as pessoas que eu nem conheço ou que, enfim, é tanta gente, né, no Brasil, em Portugal, e eu espero que esse livro também, a gente está trabalhando para isso, para que esse livro seja editado nos Estados Unidos, porque eu acho que também é importante os americanos lerem. Com certeza. E perceberem os efeitos da política americana e como é que eles são percebidos no resto do mundo. Com certeza absoluta. Simone Duarte, obrigado pela entrevista. Até o Vinhos de Portugal, que a gente vai estar junto aí curtindo cada um desses talk shows aí. Isso aí. Obrigadíssima. Valeu, um abraço. A Patriani oferece 2 prédios inovadores para você morar ou investir em Santo André: o Mirai Campestre e o Sirius Vila Bastos. Apartamentos amplos de 79 a 117 metros, com 2 ou 3 suítes, 2 vagas grandes de garagem e até casa de campo com churrasqueira e piscina privativas. 2 lançamentos modernos para morar ou investir em 2 dos melhores bairros de Santo André, Campestre e Vila Bastos. Saiba mais em construtorapatriani.com.br. Olá, São Caetano e região do ABC. Vem aí o Festival Gastronômico de São Caetano do Sul, de 3 a 10 de outubro. Participam restaurantes, bares, hamburguerias, cafeterias e pizzarias, com um cardápio exclusivo para você. Prestigie a gastronomia de nossa cidade e se surpreenda. Um evento com a organização da Associação Comercial e Industrial de São Caetano. Muito bem, amigos telespectadores, amigas telespectadoras, caros internautas que nos acompanham pelas redes sociais, vocês viram que eu acabei de falar de vinho. Vinho de Portugal, esse evento fantástico. Mas não só de vinho vive o homem, né? Também tem cerveja. Vão achar que eu sou o maior bebedor da história. Não, mas é que eu gosto de apreciar o que é bom. E o que a gente sempre fala, a gente aprecia com moderação, porque o que tem qualidade também, você tem que beber devagarzinho, sentindo, percebendo cada detalhe. E olha só o que vai acontecer para os amantes da cerveja, para os amantes da cultura, de uma forma geral, aqui no ABC, neste sábado e domingo, 9 e 10 de outubro, o primeiro Ipatoberfest do ABC. Você ouviu falar de Ipatoberfest? Você ouviu falar de outros Oktoberfest, também em outubro, essa coisa toda, mas Ipatoberfest, e eu tenho a honra e a satisfação de falar sobre isso com meu amigo Daniel Nunes, que eu conheci antes da pandemia, e depois a gente não se viu mais pessoalmente, porque os eventos estavam paralisados, estão sendo retomados agora. Daniel, muito obrigado por me conceder o prazer dessa entrevista. Joaquim, eu que agradeço a oportunidade de falar com o seu público, agradeço a abertura, esse espaço que você está dando para a gente aí para fazer a divulgação do nosso evento. Maravilha. Para quem não conhece o Daniel, ele é do Bloco 7, né? E eu provei as cervejas dele num evento na Casa da Vila, uma casa de queijo aqui, Vem da Vila, chama, que é espetacular. E as cervejas dele, artesanais, são, olha, de cinema. Mas não são só as suas, não, são 10 cervejarias do ABC que estão nesse Ipatoberfest. Exatamente, Joaquim. Serão 10 cervejarias, se me permite mencioná-las aí rapidinho. Claro. O
pessoal da Animal Beer, que inclusive é quem está cedendo o espaço, né? O evento ocorrerá dentro da cervejaria Animal Beer. Aqui na Rua Carijós, né? Pertinho aqui de casa aqui. Isso, aqui na Carijós, número 651, então bem pertinho aí da gente. Além da Animal Beer, vamos ter a gente, a Bloco 7 Cervejaria, a Cervejaria Calmaria, Dutra Beer, Menzi Brewing, Cervejaria Moretti, Cervejaria Santa Cevada, São Bernardo Cervejaria, Suméria e T-Rex Beer. Tá? Então, essas 10 cervejarias estarão reunidas agora nos dias 9 e 10 de outubro, a partir do meio-dia até as 8 horas da noite, nos 2 dias. E, lógico, cerveja boa sempre pede uma boa companhia, né? Claro, então, claro. O pessoal lá do Torresmo Gutierrez, que estarão lá com a porqueta, né? O torresmo de rolo, o famoso torresmo de rolo. Correto. E também com um lanche de pernil. Nossa Senhora, agora eu fiquei babando aqui. Um lanche de pernil, uma porqueta e uma cerveja boa, não tem nada melhor, né? Com certeza, cara, com certeza. E é uma forma da gente, apesar de todos os pesares, a gente começar a retomar, né, os eventos cervejeiros, nossos encontros, celebrar que a gente está passando por isso e conseguindo voltar aí ao nosso mercado, né? Celebrar que muitas dessas cervejarias que nós mencionamos aqui surgiram agora nesse período, né? Durante a pandemia, tiveram cervejarias novas nascendo aí no ABC, e é um mercado, é uma região que está muito aquecida no mercado cervejeiro, cervejarias de ótima qualidade. Temos mais cervejarias, inclusive, aqui no ABC, que em outras oportunidades estarão participando também, né? Nós não conseguimos reunir todas, por uma questão de espaço, enfim, mas em breve teremos outros eventos, inclusive, com a participação de outras cervejarias. E eu estava vendo no material, o mais importante também, não tem cobrança de ingresso, né? É só chegar e entrar. Você só vai pagar aquilo que você consumir, é isso? Exatamente. Só vai pagar o que você consumir. As cervejas estão todas com preço muito bom, tá? Então, serão copos de 500 ml, sendo que começa a partir de R$10 o copo, dependendo aí do estilo da cerveja. Tá? E aí vão ter cervejas sendo vendidas a 10, 15, 20 ou R$25, conforme o estilo que cada cervejaria estará apresentando. Tá? Correto. E uma informação muito bacana também, não será cobrada a entrada, como você mencionou, mas nós estamos abrindo um espaço para doação de alimentos. Tá? Então, nós teremos a participação de uma ONG conosco, a ONG Mais, e que será feita a arrecadação de alimentos para elaboração, para preparação de pratos, né, de marmitex, enfim, para moradores de rua. Tá? Então, será feito esse trabalho também. Todos aqueles que puderem contribuir com a doação de 1 quilo de alimento participarão de um sorteio, de 2 sorteios, um no sábado e um no domingo, onde será sorteado um kit com cervejas das cervejarias participantes do evento. Que maravilha, que legal. Agora, obviamente, a gente tem um público rotativo e, às vezes, a pessoa não está ainda acostumada com a cerveja artesanal, embora o trabalho de vocês já seja bastante conhecido. Fala um pouquinho da diferença dessa cerveja do que aquela cerveja tradicional que você chega, pega na gôndola do supermercado, já está acostumado, acaba... A gente chama de cerveja para matar a sede, que é diferente da cerveja artesanal, que eu lembro de ter feito uma degustação com você, falo de novo lá no Vem da Vila, que foi fantástico, aproveitando um queijinho, até cerveja que harmoniza com doce, porque tem vários tipos de cerveja, tem várias formas de produção. O que dá para destacar até nesse estilo de cerveja? Então, Joaquim, o que é interessante da cerveja artesanal, para quem ainda não conhece, é que a gente foge muito daquilo que normalmente é o tradicional, né? Então, nós teremos ali cervejas
uma Lager, né, que seria semelhante a uma Pilsen, enfim. Sim. Nós teremos lá no evento, para quem quiser, uma cerveja mais tradicional, mas nós teremos vários outros estilos, que são cervejas, de modo geral, mais encorpadas, algumas um pouco... tem um amargor um pouco maior, né, que o amargor ele provém do lúpulo, então, normalmente, algumas cervejas mais lupuladas, bem mais aromáticas. São cervejas que elas te trazem não só essa sensação do matar a sede, como você bem mencionou, mas elas te trazem experiências diferentes, né? Então, inclusive, a cerveja que nós, da Block 7, estaremos lá no evento, será a nossa Catarina Sour, que é um estilo de cerveja que muitos não conhecem ainda, né? Diferente das cervejas tradicionais que puxam um pouco mais para o amargo, as Catarina Sours, elas são mais acidificadas, elas têm um azedinho, uma refrescância muito grande, inclusive, né? E elas permitem, inclusive, a adição de outras frutas, de outros ingredientes, né? Então, eu estou até com uma taça aqui, desculpa fazer passar vontade. Deixa eu ver. Olha que maravilha, só a coloração. Eu tive a oportunidade de degustar uma dessas aí de vocês, e realmente, olha, ela além do rótulo da lata, que é fantástico, muito lindo, né? Essa coloração, o que dá essa cor bonita, meio acobreada dela aí? Então, talvez na câmera esteja até talvez distorcendo um pouquinho a cor, né? Não sei se assim. Na verdade, ela é bem rosada. Bem rosada. Ela é rosada porque ela leva a adição de framboesa nessa cerveja. Nossa, que delícia. Então, ela é uma cerveja que ela é acidificada, como eu falei, ela passa por um processo de acidificação e ela tem a inclusão da framboesa. Olha, vai deixar a gente babando aqui com água na boca. E olha, a Catarina, inclusive, é uma cerveja que tem concursos mundiais aí, né? Porque ela é feita em várias partes, tem toda uma história dela, né? Exatamente, exatamente. Nós não temos ainda prêmios internacionais, mas com essa cerveja, com a nossa Catarina Sour, nós temos um prêmio regional aqui no ABC, né? Que foi de um evento chamado Eserva, que ocorreu em 2018, e que nós ganhamos uma premiação com ela, né? E além da Catarina Sour, da nossa Catarina Sour, como eu falei, terão outras 9 cervejarias, né? Num total de 12 torneiras de chopp que nós vamos ter lá no evento, né? Então, nós vamos ter IPAs de vários estilos, inclusive uma delas, a Suméria, que vai ter uma IPA com avelã. Neipa, que é uma cerveja já mais frutada, né? Que ela lembra bastante o aroma de frutas amarelas, né? Como maracujá, caju, pêssego, dependendo aí da cerveja, né? Vamos ter a Pilsen, né? A Lager, como nós falamos também. Enfim, uma série de estilos que até nos nossos Instagrams aí das cervejarias nós estamos divulgando, né? No próprio Instagram da Block 7, @Block 7 Cervejaria, fizemos um post hoje lá mencionando todas as cervejarias e cervejas que estarão disponíveis aí no evento, né? E lá também, na publicação, para quem tiver interesse, a gente agradece quem puder acompanhar a gente, tem à disposição lá o Instagram de todas as cervejarias, inclusive, que participarão desse evento. Para conhecerem um pouco mais da gente, dos produtos, da história. Com certeza. Esse é o primeiro evento público que vocês estão fazendo pós-pandemia? Ou não? Já teve outros? O primeiro, na verdade, nós tivemos um outro evento semelhante a esse no domingo retrasado, que foi desenvolvido, né, e foi produzido por um pub aqui de Santo André. E agora esse é o primeiro que está sendo feito, organizado diretamente pelas cervejarias. Legal. Bom, e é importante também o pessoal prestigiar, comparecer, além de
saborear cervejas deliciosíssimas, esse torresmo, esse sanduíche de pernil, que eu estou com uma saudade de comer um sanduíche bom de pernil, e tenho certeza que o pessoal do Gutierrez faz um sanduíche muito legal. Agora, também porque esse momento representa uma retomada, porque não foi fácil esse tempo para ninguém, né? Como é que foi para o setor esse período todo de pandemia, Daniel? Conta para a gente um pouquinho disso. Joaquim, como a gente conversou, né? Infelizmente, foi bem complicado para o mercado de cerveja artesanal. O mercado de cerveja como um todo no país, ele chegou a ter um crescimento até, em alguns períodos, por conta das compras online, né? Então, o pessoal fazia sua compra online, as compras de mercado do dia a dia, e já acrescentavam ali as suas cervejas também para consumir em casa. Porém, as cervejarias artesanais, na sua maioria, não estão presentes nos mercados, né? As suas vendas normalmente são mais voltadas para as casas especializadas, para os bares e pubs, para eventos, enfim. E com isso houve uma queda aí no mercado para muitas cervejarias, né? Muitas delas, como nós mesmos da Bloco 7, colocamos uma loja online no ar. Nosso site, né, bloco7.com, é a nossa loja virtual, e onde o público pode comprar por lá, e a gente faz a entrega a domicílio. Mas muitas cervejarias, mesmo assim, infelizmente, algumas aí não resistiram, né? Tivemos cervejarias que encerraram suas atividades aí nesse período, infelizmente. Por outro lado, também tiveram algumas cervejarias que empreenderam novas marcas, que abriram, que surgiram, e que estão hoje agora desbravando aí o mercado, como a gente falou, inclusive no ABC, com um número grande dessas empresas, dessas cervejarias que entraram para o mercado, né? Legal. E esse evento, ele tem essa finalidade de celebrar esse retorno ao mercado, de celebrar essas novas cervejarias, né? E de todo mundo se unir agora dentro desse mercado para poder crescer junto, né? Então, uma coisa que é muito bacana no mercado cervejeiro, no mercado de cerveja artesanal de modo geral, e isso tem se mostrado uma realidade aqui no ABC, é que nós somos, de certa forma, concorrentes entre nós, mas, ao mesmo tempo, é uma concorrência leal e que ela visa o crescimento do mercado. Então, na verdade, a gente acaba muito mais se dando as mãos para crescer nesse mercado do que ficar nos degladiando para ficar um roubando o lugar do outro. A ideia não é essa. Com certeza. Né? É exatamente a síntese exata do termo concorrer. Concorrer não é só disputar, é concorrer, inclusive, para melhorar o setor. Não é à toa que a gente vê, por exemplo, você pega o mercado de imóveis no ABC, você pega a Rua Jurubatuba, você tem uma loja de imóvel, uma colada na outra. Você não pode dizer que os caras ficam ali querendo se matar para um vender mais do que o outro. Pelo contrário, o cidadão sabe que se a loja vizinha dele vender bem, ele também tem chance de vender bem, desde que ele faça um produto competitivo, um produto de qualidade, que é o que vocês procuram fazer o tempo todo, né? Exato, exatamente, é isso. É a gente buscar trabalhar na qualidade do nosso produto, e o que ocorre muitas vezes por exemplo, eu já tive casos, semana passada mesmo, tive caso de um bar aqui em São Caetano que entrou em contato comigo me pedindo uma cerveja que eu não tinha disponível no meu portfólio. Então, eu de imediato falei, olha, essa cerveja que você quer eu não tenho no momento, mas vou te passar o contato de um outro colega que tem, que eu sei que tem. Né? E assim como já me indicaram, já fizeram, outras cervejarias já fizeram vendas para mim. Né? Que então, legal. Isso é muito bom. Daniel, eu ficaria aqui mais um tempão batendo papo, ainda mais se a gente tivesse uma tacinha de cerveja do lado aqui, artesanal. Mas a gente ainda vai retomar esse processo todo aí. Só para a gente lembrar. Então, sábado e domingo, 9 e 10 de outubro, a partir de 12 horas, na Animal, né? Que é Rua Carijós, é isso? Isso, Rua Carijós, número 651. É só aparecer lá e degustar essas delícias. Só aparecer, só entrar, tomar cerveja com a gente, comer um torresminho e um lanche de pernil, podendo contribuir com a nossa ação, levando 1 quilo de alimento, seremos gratos também, e participará do sorteio aí com a gente. Legal.
Daniel, sucesso lá no evento, obrigado pela entrevista. E tendo novidade, a gente está aqui para divulgar. Joaquim, obrigado pela oportunidade mais uma vez. A gente também conta com vocês e esperamos vocês todos lá no sábado e domingo. Com certeza. Primeiro Ipatoberfest do ABC. Daniel Nunes, da Bloco 7, falou com vocês. A Patriana oferece 2 prédios inovadores para você morar ou investir em Santo André: o Mirai Campestre e o Sirius Vila Bastos. Apartamentos amplos de 79 a 117 metros, com 2 ou 3 suítes, 2 vagas grandes de garagem e até casa de campo com churrasqueira e piscina privativas. 2 lançamentos modernos para morar ou investir em 2 dos melhores bairros de Santo André, Campestre e Vila Bastos. Saiba mais em construtorapatriane.com.br. Olá, São Caetano e região do ABC. Vem aí o Festival Gastronômico de São Caetano do Sul, de 3 a 10 de outubro. Participam restaurantes, bares, hamburguerias, cafeterias e pizzarias, com um cardápio exclusivo para você. Prestigie a gastronomia de nossa cidade e se surpreenda. Um evento com a organização da Associação Comercial e Industrial de São Caetano. Muito bem, amigos telespectadores, amigas telespectadoras, caros internautas que nos acompanham pelas redes sociais, eu vou até sair meio de lado para vocês verem esse cartaz aqui, ó. 4ª Campanha Nacional de Saúde do Adolescente Masculino. Sua amiga já foi ao ginecologista. E você, está esperando o quê? Esse é o tema da campanha desenvolvida aí pela Sociedade Brasileira de Urologia, e sobre isso eu vou conversar com o professor Dr. Marcos Tobias Machado, urologista da Uroproctor, de São Caetano do Sul. Professor, essa campanha, mais uma vez, é a 4ª, é mais do que necessária, não? Eles vão cada vez mais aprimorando, né? Veja que do ponto de vista de marketing, ela é super interessante, chamando o adolescente para vir à consulta, uma vez que as meninas já têm essa orientação da mãe de procurar o ginecologista e ter uma saúde ginecológica já desde muito cedo, a partir da menstruação, e as meninas têm menstruado muito cedo, a partir de 9, 10 anos de idade, algumas até antes, e já estão no ginecologista recebendo suas orientações e fazendo sua prevenção. E os meninos, diferentemente, muitas vezes não vêm, né? Tem assuntos relevantes, né, a serem tratados, principalmente com relação ao desenvolvimento dos órgãos genitais, com relação ao testículo, né, que pode impactar na fertilidade, que é interessante que seja visto, sim, uma consulta de rotina. Professor, você citou um marco aí para as meninas, que é a primeira menstruação. E para os meninos, tem uma data, tem um acontecimento, alguma mudança que tem no corpo que fala, não, agora precisa ir? Na verdade, os meninos é um pouquinho diferente, porque o órgão genital dele é externo. Então, primeiro sinal, muitas vezes a mãe percebe, e se a mãe não percebe, o pediatra percebe, tenta expor a glande, né, a cabeça do pênis, e não consegue. Então, se não consegue expor, é sinal que tem um estreitamento, alguma dificuldade de exposição da glande, né? E isso dificulta a limpeza do pênis. Então, já é um sinal que, independente da idade, o indivíduo pode ter nascido, se não tem a exposição da glande para fazer a limpeza, é um sinal já. Outro sinal que muitas vezes a mãe percebe, às vezes a mãe não percebe, o pediatra também acaba detectando, é a presença dos testículos na bolsa testicular, no escroto, né? Então, tem que fazer a palpação externa e sentir os 2 grãozinhos ali na região do escroto, né? Existem algumas situações em que o testículo realmente não está na bolsa, está em outra localização, que é a criptorquidia. E tem uma situação que é até mais comum que a criptorquidia, que é o fato do indivíduo ter frio, por exemplo,
a musculatura que prende o testículo, que é o cremaster, contrai e o testículo sobe e fica não palpável, que é o testículo retrátil. O testículo retrátil é uma situação que não é cirúrgica, que não precisa de tratamento. É simplesmente uma defesa da musculatura do cremaster que traz o testículo para mais próximo do corpo por questão de temperatura. Então, mas qualquer sinal de alerta desse, né? Um outro sinal de alerta é examinar o pipi da criança, né, e ver que o meato da uretra não está na extremidade, ou está na glande, ou está em algum ponto da haste do pênis, que é a hipospádia. Né? Outros sinais de alerta são infecção de urina, e isso normalmente acaba dando febre na criança, mal-estar, vai ao pronto-socorro e acaba se fazendo o diagnóstico de uma infecção urinária, que é uma outra indicação típica, né, para as crianças serem encaminhadas para o urologista avaliar. Então, assim, basicamente é isso. Se não tiver nenhuma coisa dessas, o indivíduo começou a ter crescimento de pilificação, né, isso também vai acontecer por volta de 10 anos de idade, é uma idade que seria adequada a passar numa consulta de rotina. Legal. Você estava falando, eu estava lembrando até do nascimento do meu filho já está com 38 anos, e eu lembro porque eu acompanhei todo o parto e tinha um pediatra junto, né, com a obstetra fazendo lá o parto, e na hora que ele nasceu, exatamente, né, teve que ser cesárea e tal, por uma complicação, estava com duas voltas do cordão umbilical enrolado no pescoço. Quando nasceu, o pediatra imediatamente apalpou e falou para mim, é macho, aquelas brincadeiras de homem, aquela coisa, as duas bolas estão aqui e tal, não sei o quê. Então, esse é o primeiro teste que se faz já quando nasce, né? Agora, eu lembro de uma outra conversa que a gente teve há algum tempo, sobre até algumas culturas, principalmente os judeus, né? Que tem esse hábito, até cultural, de já cortar essa pelinha que você falou, tal, não sei o quê. Isso aí é importante para a criança e garante uma saúde melhor depois? Veja, o que acontece? Isso aí é uma coisa é mosaico, isso é da época de Moisés. Certo. Né? Por que foi indicado fazer isso? Né? A cultura deles, popular, mostrava que havia um índice muito alto de infecção na região do pênis, né? De má higiene do pênis, e, eventualmente, de doenças graves que poderiam acontecer ali e até prejudicar a procriação, prejudicar o ato sexual. Então, fazendo essa limpeza na idade mais precoce, eles evitavam todo esse tipo de problema. Tá? Agora, lógico, isso é uma questão religiosa. Existem algumas regiões do planeta que têm um índice muito alto de transmissão, né, do HIV ou mesmo de câncer de pênis, que são doenças que comprovadamente reduzem a sua incidência retirando o prepúcio. Então, é uma discussão se faz postectomia, que a gente chama neonatal, próxima da idade da infância, para evitar a transmissão de HIV e para evitar a transmissão do câncer do pênis. Isso é coisa de debate, né? Eu, particularmente, tenho a ideia de que em regiões endêmicas, onde essas doenças são muito graves, comprometem a qualidade de vida e muitas vezes reduzem a sobrevida das pessoas, deveria ser oferecido. O problema é que nesses países onde existe esse tipo de problema, o índice socioeconômico, o desenvolvimento humano é muito ruim, muito mal. E, às vezes, você colocar uma política de saúde dessa impacta num custo alto operacional para poder oferecer realmente esse tipo de abordagem. Mas eu acho que no Brasil, por exemplo, na região Nordeste, né, onde o índice de câncer de pênis é abusivamente alto, né, um dos maiores do mundo, eu acho que se impõe a oferecer para a família a possibilidade de fazer a circuncisão neonatal. Né? Mesmo não tendo essa questão religiosa, eu acho que uma questão de saúde pública evitaria muitos problemas para a gente e ofereceria uma saúde melhor para essas crianças.
Legal. Bom, agora, independente da faixa etária ou não, o jovem, o adolescente que ainda não foi ao urologista, tanto ele quanto os pais devem ficar atentos. É fundamental, não só nessa época de campanha. A campanha é legal para lembrar, mas o ano inteiro tem que se pensar nisso, por uma questão de prevenção, não é? A campanha é simplesmente um marco que mostra que a pessoa tem que ir anualmente fazer uma avaliação, ou eventualmente vai numa primeira avaliação, o médico fala, olha, está tudo perfeito, pode voltar daqui 2, 3 anos, 5 anos. Tá? Então, assim, o médico vai dar orientação de caso a caso da necessidade, mas eu acho que é importante ter a campanha para conscientização. Não é todo mundo que tem acesso à informação imediata, muita gente não vai ter esse ano, vai ter no próximo. Enfim, né, eu acho que é importante estar lembrando que o importante é fazer prevenção. Né? Uma outra coisa que é importante, que a gente examina, né, é varicocele. Muitas vezes não tem sintoma nenhum, simplesmente um aumento do volume escrotal, e você olha, parece um saco de vermes, a gente chama. Você olha, a bolinha está lá, e dentro e acima da bolinha tem uma massa, né, que a gente identifica como sendo as veias do plexo. O que acontece? Se você deixa isso numa idade precoce e não trata, em algumas situações, você pode ter a infertilidade do paciente depois numa idade de adulto jovem, numa idade um pouco mais de adulto maduro. Né? Então, é uma coisa que impacta aí na fertilidade do indivíduo, na fertilidade futura. Então, é importante que a gente possa estar avaliando, possa estar vendo, e nos casos que tem indicação de fazer a cirurgia, de fazer o tratamento, indicar o tratamento. Tá certo. Professor, acho que por hoje a gente esgotou o assunto. Se tiver algum tema que queira abordar mais, fica à vontade aí. Eu acho que é isso. O cuidado começa no nascimento. Muito importante ter um bom pediatra. Importante que a mãe faça as avaliações de ultrassom morfológico antes do nascimento, para verificar alguma dilatação renal, alguma malformação. Quando nasce, confirmar se existe essa malformação ou não, dar o acompanhamento nessas crianças. Infecção de urina na infância é um alerta, né? Pode até perder o rim, então tem que fazer acompanhamento com o urologista, fazer tratamento. E nessa faixa etária já de adolescente, aí, de criança passando numa fase inicial de adolescência, a gente está avaliando os órgãos genitais, está vendo o testículo, está vendo a parte da fertilidade. Acho que seria basicamente isso, Joaquim, fazendo um resumo bem breve, um voo panorâmico, sim, a respeito das principais indicações aí na criança e no adolescente. Tá ótimo. Obrigado por essa entrevista e até a próxima semana, professor. É isso, um prazer grande. Até a próxima. Professor Dr. Marcos Tobias Machado, da Uroproctor, falou com você, e lembre-se sempre, sua amiga já foi ao ginecologista. E você, está esperando o quê? Até o próximo Bloco Saúde do Homem. A Patriani oferece 2 prédios inovadores para você morar ou investir em Santo André: o Mirai Campestre e o Sírius Vila Bastos. Apartamentos amplos de 79 a 117 metros, com 2 ou 3 suítes, 2 vagas grandes de garagem e até casa de campo com churrasqueira e piscina privativas. 2 lançamentos modernos para morar ou investir em 2 dos melhores bairros de Santo André, Campestre e Vila Bastos. Saiba mais em construtorapatriani.com.br. Olá, São Caetano e região do ABC. Vem aí o Festival Gastronômico de São Caetano do Sul, de 3 a 10 de outubro. Participam restaurantes, bares, hamburguerias, cafeterias e pizzarias, com um cardápio exclusivo para você. Prestigie a gastronomia de nossa cidade e se surpreenda. Um evento com a organização da Associação Comercial e Industrial de São Caetano.